O sol do Brasil. Império não pedia licença. Ele rasgava o céu antes mesmo que os galos tivessem coragem de anunciar amanhã, e se derramava sobre os campos de cana da fazenda vesperal como ouro líquido e fervente. Para Amari, o sol não era um símbolo de vida, mas o capataz celestial, o primeiro a lhe açoitar as costas a cada novo dia. O ar da manhã era pesado, denso com o cheiro adocicado e enjoativo do melaço que escorria dos talos cortados, um perfume que se misturava ao odor metálico do suor e do sangue seco. Cada dia começava igual. O som do sino de ferro, agudo e impiedoso, era a primeira violência, um rasgo no tecido fino do sono. Os corpos se levantavam no escuro da senzala, um emaranhado de membros doloridos e almas exaustas, movendo-se em um balé silencioso e resignado. Amari sentia o chão de terra batida sob os pés descalços, frio, úmido. Ele se movia com a economia de gestos de quem conhece a rotina até os ossos. Vestia os mesmos farrapos de algodão grosso, a textura áspera contra a pele marcada não apenas pelo trabalho, mas pelas chibatas do feitor, Bastiano. Bastiano era um homem forjado no ódio, de ombros largos e um rosto que parecia ter sido esculpido a golpes de facão. Seus olhos pequenos e fundos não viam pessoas, viam ferramentas. Ferramentas que podiam ser usadas, abusadas e, se necessário, quebradas. A presença de Bastiano no campo era como uma nuvem de tempestade permanente, carregada de uma eletricidade que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. O estalar de seu chicote era a trilha sonora daquela vida, uma pontuação cruel para o ritmo incessante dos facões contra a cana. Naquele dia, o calor era particularmente brutal. O ar tremeluzia sobre a terra vermelha. Amari trabalhava ao lado de Cauê, um homem mais velho, cujo corpo já vergado pelo tempo e pelo sofrimento ainda abrigava uma centelha de sabedoria antiga. A pele de Cauê era um mapa de histórias, de cicatrizes que contavam mais do que qualquer livro. Ele não falava muito, mas seus olhos diziam tudo. Eles ensinavam a Amari como conservar a energia, como respirar para enganar a exaustão, como encontrar o ponto exato no talo da cana, onde o facão entrava com mais facilidade. Devagar, menino. A voz de Cauê era um sussurro rouco, quase inaudível em meio ao barulho do trabalho. A pressa é amiga do feitor. Ela te cansa e um homem cansado erra. O erro aqui custa caro. Amari assentiu, o suor escorrendo por sua testa e entrando em seus olhos, ardendo como fogo. Ele não respondeu. Aprendeu cedo que palavras eram um luxo, um recurso a ser economizado. Sua mente, no entanto, nunca parava. Enquanto seus braços se moviam em um ritmo hipnótico, erguer, golpear, repetir, sua cabeça viajava para longe. Viajava para uma memória, uma das poucas que guardava como um tesouro sagrado. Sua mãe, com as mãos cheias de ervas, ensinando-o a ler o mundo não pelas letras, mas pelos sinais. Olhe para os olhos das pessoas, meu filho, ela dizia, a voz macia como o veludo de uma flor. Eles são a janela da alma, mas preste mais atenção ainda nas mãos. As mãos nunca mentem. Elas mostram o que o coração realmente quer. A imagem dela se desvanecia com o estalo do chicote de Bastiano, um som que o trazia de volta à realidade com a brutalidade de um soco. A poucos metros dali, Inaê, uma jovem de olhos grandes e assustados, tropeçou. Ela era nova na lavoura, trazida de outra fazenda havia poucas semanas. O cansaço a venceu. Bastiano estava sobre ela em um instante. O corpo dele projetava uma sombra que a engolia. Ninguém parou de trabalhar. Parar era convidar a ira do feitor para si. Todos baixaram a cabeça, os golpes de facão se tornando um pouco mais rápidos, um pouco mais desesperados, como se o barulho pudesse abafar os sons que viriam a seguir. Amari sentiu o estômago revirar. O chicote cortou o ar e encontrou a pele das costas de Inaê. O grito dela foi abafado, um gemido de dor pura. 1, 2,
3 golpes. Amari cravou as unhas na palma da mão, com força, até sentir a pele se romper. A dor em sua mão era uma âncora, algo para se agarrar enquanto a raiva e a impotência ameaçavam afogá-lo. Ele olhou para Cauê. O velho mantinha os olhos fixos na cana, mas uma lágrima solitária escorria por seu rosto enrugado. Aquela era a lei daquele lugar. O sofrimento de um era o aviso para todos. Foi nesse cenário de dor normalizada que ele a viu pela primeira vez. Não que nunca a tivesse visto antes, mas foi a primeira vez que ela o viu. Sinhá Isadora estava na varanda da casa grande, uma figura pálida e etérea contra a madeira escura da construção. A casa grande se erguia no topo de uma colina suave, olhando de cima para os campos, como um deus indiferente observando sua criação miserável. Isadora usava um vestido de um branco imaculado, um contraste violento com a terra vermelha e os corpos sujos que trabalhavam nela. Ela segurava um leque, movendo-o lentamente, não para se abanar, mas como se marcasse um ritmo que só ela ouvia. Seus olhos, de um azul gélido que Amari nunca vira antes, varreram o campo. Passaram por dezenas de corpos curvados, indistintos. E então, eles pararam. Pararam nele. Amari sentiu o olhar dela como uma lança de gelo em meio ao calor infernal. Ele não sabia por quê. Não havia nada de especial nele. Era apenas mais um corpo, mais uma ferramenta. Mas o olhar dela não se desviou. Permaneceu fixo, curioso, avaliador. Havia uma intensidade predatória naquela observação, uma quietude que era mais ameaçadora que os gritos de Bastiano. Por um instante, que pareceu uma eternidade, o mundo se resumiu àqueles 200 metros que os separavam. O barulho dos facões, os gemidos de Inaê, o zumbido dos insetos, tudo desapareceu. Havia apenas ele, coberto de suor e poeira, e ela, em sua pureza intocável. Então, tão subitamente quanto começou, ela se virou e entrou na casa. O mundo voltou ao normal. Mas algo havia mudado. Uma engrenagem invisível no mecanismo da sua vida tinha girado. E Amari, com um pressentimento que gelou sua espinha, soube que nada seria como antes. Os dias seguintes confirmaram sua intuição. A rotina, antes imutável como as estações, começou a se alterar. Certo dia, enquanto o sol da tarde começava a perder a força, um dos moleques da casa grande veio correndo até o campo. Seu destino não era Bastiano, mas Amari. Você, disse o menino ofegante. Sinhá mandou te chamar, vai trabalhar na casa. Um silêncio pesado caiu sobre os que estavam perto. Trabalhar na casa era visto como uma sorte por alguns. Comida melhor, sombra, menos esforço físico. Mas para outros era uma maldição. Era estar perto demais do poder, perto demais dos caprichos dos senhores. Era uma gaiola dourada. Cauê olhou para Amari, e em seus olhos havia um aviso claro, um medo profundo. Bastiano cuspiu no chão, um olhar de desprezo no rosto. Ele não gostava que suas ferramentas fossem tiradas dele sem sua permissão, mas uma ordem da Sinhá era inquestionável. Amari largou o facão. A ferramenta, que por tanto tempo parecera uma extensão de seu braço, agora parecia estranha em suas mãos. Ele seguiu o menino, deixando para trás o único mundo que conhecia. A caminhada até a casa grande foi uma transição entre 2 universos. O cheiro de melaço foi substituído pelo perfume de jasmim que vinha dos jardins bem cuidados. O som dos golpes foi trocado pelo murmúrio suave de uma fonte de água. A terra vermelha deu lugar a lajotas de pedra polida. Ao entrar pela porta dos fundos na cozinha, o choque foi ainda maior. O ambiente era um turbilhão de cheiros e sons novos. Legumes sendo picados, carne assando no forno, o tilintar de pratos e talheres. As outras escravas da casa o olharam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ele era um estranho, um homem do campo em seu território. Sua primeira tarefa foi carregar lenha para os fogões. Um trabalho simples, mas que o mantinha em movimento, o impedia de pensar demais.
Mas ele não conseguia evitar. Sentia os olhos dela sobre ele, mesmo quando ela não estava lá. Era uma presença fantasma que o seguia por todos os cômodos. Ele a via de relance, passando por um corredor, lendo um livro em uma poltrona na sala de estar. Ela nunca falava com ele diretamente. As ordens vinham através da cozinheira-chefe, uma mulher severa chamada Dita. Mas ele sabia que cada tarefa, cada movimento seu era observado, coreografado por uma vontade invisível. Uma semana se passou. Ele aprendeu os ritmos da casa. O silêncio tenso durante as refeições do senhor, um homem de meia idade, corpulento e quase sempre ausente, perdido em seus negócios e em suas viagens. A agitação antes de uma festa, a calmaria opressiva das tardes, e em meio a tudo isso, a presença constante de Isadora. Ela se movia pela casa como uma aparição, seus vestidos de seda sussurrando no chão de madeira. Ela tinha um cheiro próprio, uma mistura de lavanda e algo mais, algo metálico e frio que a Mari não conseguia identificar. A obsessão dela começou a se manifestar de formas sutis. Certo dia, Dita o mandou limpar a prataria na copa. Era um trabalho meticuloso que exigia paciência. Enquanto ele polia um castiçal, sentiu um arrepio. Ela estava parada na porta, observando-o. Ele não ousou olhar para cima, mas podia sentir a intensidade do seu olhar. Seus dedos, longos e pálidos, traçaram o contorno da porta. Ele tem mãos fortes, ela disse, a voz baixa e aveludada, mas não dirigida a ele. Era como se estivesse pensando em voz alta. Mãos de quem sabe trabalhar a terra, mãos que poderiam construir ou destruir. A Mari continuou polindo, o coração batendo descontrolado contra as costelas. O que ela queria? O que significavam aquelas palavras? Era um jogo, ele começou a entender. Um jogo perigoso, cujas regras ele não conhecia. A escalada continuou. Ele foi encarregado de cuidar do jardim pessoal dela, um pequeno recanto isolado nos fundos da casa, cheio de orquídeas raras e plantas exóticas. Ali, ela se permitia falar com ele. As conversas eram sempre unilaterais. Ela discorria sobre botânica, sobre a origem de cada flor, sobre a forma como algumas plantas precisavam ser dominadas, podadas para florescerem com mais beleza. E enquanto falava, seus olhos nunca deixavam os dele. Ela se aproximava, sob o pretexto de mostrar uma praga em uma folha, e seus dedos roçavam os dele. O toque era leve como a asa de uma borboleta, mas queimava como brasa. Cada toque era uma violação calculada, uma forma de testar seus limites, de afirmar sua propriedade sobre ele. Ele se sentia como um animal em uma armadilha. A senzala, com toda a sua miséria, representava uma espécie de liberdade, a liberdade do anonimato, de ser apenas mais um. Ali, na casa grande, ele estava nu, exposto, cada fibra do seu ser analisada sob o microscópio daquela mulher. À noite, ele não conseguia dormir. As imagens do dia o assombravam, o azul dos olhos dela, o cheiro de lavanda, o toque fugaz de seus dedos. Ele sentia falta do cheiro de terra, do som da respiração dos seus irmãos de cativeiro. Sentia falta da voz de Cauê. Ele estava isolado, em uma ilha de luxo e terror psicológico. O ponto de virada aconteceu em uma noite de tempestade. O céu se partiu em um espetáculo de relâmpagos e trovões. A chuva caía em torrentes, castigando o telhado da casa. O senhor estava viajando como de costume. A casa estava silenciosa, exceto pelo barulho da tempestade. A Mari estava em um pequeno quarto nos fundos, designado para ele, quando uma das mucamas o chamou. Sua face estava pálida. Assim ela está chamando por você, no quarto dela. O medo que a Mari sentiu foi um gosto amargo na boca. Ele sabia com uma certeza terrível que o jogo estava mudando de fase. Ele subiu a escadaria principal, cada degrau um passo em direção ao abismo.
O corredor estava escuro, iluminado apenas pelos clarões dos relâmpagos. A porta do quarto dela estava entreaberta. Ele hesitou. A voz dela veio de dentro, calma, controlada. Entre, Amari. Ele empurrou a porta. O quarto era vasto, opulento. Uma cama enorme com dossel dominava o ambiente. As paredes eram cobertas de seda e o ar era pesado com o perfume dela. Isadora estava de pé perto da janela, vestindo apenas uma camisola fina de seda branca que a luz dos relâmpagos tornava translúcida. Ela se virou para ele. No rosto dela não havia desejo, não no sentido que os homens entendem. Havia uma curiosidade fria, científica. Havia poder. Feche a porta, ela ordenou. Ele obedeceu. O som do clique da fechadura ecoando como a porta de uma cela se fechando. Eu tenho observado você, ela disse, caminhando lentamente em sua direção. Seus pés descalços não faziam barulho no tapete persa. Você não é como os outros. Há fogo em você, uma teimosia, uma alma que se recusa a curvar. Eu acho isso fascinante. Ela parou a centímetros dele. Ele podia sentir o calor que emanava do corpo dela. Ele manteve os olhos baixos, fixos em um ponto no chão. Olhá-la nos olhos seria um erro. Seria reconhecer o jogo. Olhe para mim. A voz dela era um chicote. Relutantemente, ele ergueu a cabeça. Os olhos azuis dela o perfuraram. Ela ergueu a mão e tocou seu rosto. Os dedos eram frios. Ela traçou a linha da sua mandíbula, o contorno de seus lábios. Não era uma carícia. Era uma avaliação. Como um fazendeiro inspecionando um animal premiado. Eu quero quebrar você, ela sussurrou. E a honestidade brutal daquelas palavras o atingiu com mais força do que qualquer golpe físico. Eu quero possuir essa alma teimosa. Quero vê-la se desfazer em minhas mãos. Quero que você seja meu, não apenas seu corpo. Isso é fácil. Qualquer um pode ter seu corpo. Eu quero o que está aí dentro. Ela o guiou até a cama. Ele não resistiu. Seu corpo estava paralisado por uma mistura de medo e uma estranha resignação. Resistir fisicamente seria a morte. Ele sabia disso. Sua única chance era sobreviver. Ele se deitou na cama macia, os tecidos finos uma zombaria contra sua pele áspera. Ela se deitou ao seu lado, apoiando-se em um cotovelo, observando-o. O que se seguiu não foi um ato de paixão, foi uma dissecação, um ato de poder absoluto e humilhação. Suas mãos exploraram seu corpo não com desejo, mas com a precisão de um cirurgião. Cada toque era calculado para desarmá-lo, para humilhá-lo, para lembrá-lo de sua condição. Ela o forçou a uma intimidade que era a antítese do afeto. Era uma arma, e ela a manejava com uma habilidade terrível. Enquanto seu corpo era profanado, a mente de Amari viajou para longe. Ele se lembrou das palavras de sua mãe. Olhe para as mãos, elas nunca mentem. E ele olhou. Ele viu as mãos dela, pálidas e firmes, e nelas não havia prazer. Havia controle. Havia uma necessidade desesperada de preencher um vazio. Quando tudo acabou, ela se afastou dele, o rosto inexpressivo. Pode ir, disse ela, a voz novamente fria e distante. Amari se levantou, o corpo tremendo, a alma em frangalhos. Ele se vestiu em silêncio e caminhou até a porta. Antes de sair, ele olhou para trás. Ela estava deitada na cama, os olhos fixos no teto, parecendo tão vazia e solitária quanto ele se sentia. Naquele instante, ele entendeu. A obsessão dela não era sua força, era sua fraqueza. Era uma fome que ele, de alguma forma, poderia usar. Ele desceu as escadas e saiu para a tempestade. Deixou que a chuva gelada o lavasse, que limpasse a sujeira, o cheiro dela, a humilhação. A água se misturava às lágrimas de raiva e desespero que finalmente escorriam por seu rosto. Ele estava quebrado, dominado, reduzido a um objeto, um instrumento para o jogo doentio de outra pessoa. Era uma sensação de impotência absoluta, um nó na garganta que sufocava qualquer grito. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu encurralado com a alma em um nó, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. Ali,
Sob o céu que chorava, Mari sentiu o fundo do poço. A escuridão era total. Mas foi naquele momento, no ápice da sua desumanização, que a centelha de fogo que Isadora tanto queria apagar brilhou com mais intensidade. A dor era imensa, mas a dor também forja. Ele não iria apenas sobreviver, ele iria lutar, não com os punhos, não com o facão. Ele lutaria com a única coisa que ela não podia possuir, sua mente. O jogo dela se tornaria o jogo dele. Ela queria quebrar sua alma, mas para isso ela precisava se aproximar. E na proximidade, até o mais poderoso dos caçadores se torna vulnerável. Ele aprendeu naquela noite que a obsessão dela era, sim, a sua prisão. Mas também era, sem qualquer sombra de dúvida, a chave. A batalha silenciosa pela sua humanidade havia, naquele exato momento, começado. A chuva caía sobre Mari como um castigo e uma bênção. Cada gota gelada era um aguilhão que o despertava do torpor, lavando a imundície do toque de Isadora, mas também cravando em sua memória o frio dos dedos dela, a ausência de calor em seus olhos. Ele ficou ali, no pátio dos fundos, enquanto a tempestade rugia, o corpo tremendo incontrolavelmente, não apenas pelo frio, mas por uma convulsão que vinha de dentro da alma. A humilhação era um gosto físico na boca, metálico e amargo como o sangue. Ela não o tinha possuído, tinha o desmantelado. Peça por peça, com uma curiosidade sádica, ela havia explorado os limites de sua resistência, não para encontrar prazer, mas para mapear suas fraquezas. Ele se sentia oco, um invólucro esvaziado de tudo o que o definia. A raiva que sentira no campo, diante da chibata em Inaê, era uma chama limpa e direta. O que sentia agora era diferente. Era um veneno lento que se espalhava por suas veias, uma mistura de fúria impotente, vergonha e um ódio tão profundo que o assustava. Ele cerrou os punhos, as unhas cortando novamente a carne das palmas. A dor era real. A dor o lembrava de que ele ainda estava ali, que ainda era um corpo que sentia, não apenas um objeto. Sob a cortina de água, ele ergueu o rosto para o céu escuro e rasgado por relâmpagos. Ele não gritou. O som ficou preso em sua garganta, um nó de desespero. Mas em seu silêncio, ele fez uma promessa. Não para os deuses, que pareciam ter virado as costas para aquele lugar há muito tempo, mas para si mesmo. Ele sobreviveria. Mas sobreviver não era mais o suficiente. Ele faria com que ela se arrependesse, não de tê-lo tocado, mas de tê-lo subestimado. A manhã seguinte nasceu cinzenta e úmida, o mundo lavado pela tempestade. O ar estava mais leve, mas a atmosfera dentro da casa grande era mais densa do que nunca. Mari se moveu pelas suas tarefas como um autômato. Seu corpo doía, cada músculo protestando, mas era uma dor familiar, quase reconfortante. Era a dor do trabalho, não a dor da violação. Ele evitou o olhar de todos, sentindo-se marcado, como se a noite anterior estivesse estampada em sua pele. Dita, a cozinheira, olhou para ele por um longo tempo, enquanto ele buscava água no poço. Seus olhos negros eram perspicazes, e por um momento, Mari temeu que ela pudesse ver através dele, que pudesse ver a fratura em sua alma. Mas ela apenas disse, a voz mais suave do que o normal: "Coma, menino, você precisa de força." Ela lhe entregou um pedaço de broa de milho ainda quente, um gesto pequeno, mas que pareceu um farol em sua escuridão. Ele comeu em silêncio, a comida parecendo cinzas em sua boca, mas forçou-se a engolir. Dita estava certa. Ele precisava de força. Ele não a viu até o meio da manhã. Isadora desceu as escadas, vestida de um azul profundo que fazia seus olhos parecerem ainda mais claros. Ela parecia descansada, intocada. Não havia sinal da noite anterior em seu rosto, nenhuma sombra de memória. Ela passou por ele no corredor como se ele fosse parte da mobília, mas então ela parou. Mari! A voz dela era calma, musical. Ele se virou lentamente, o coração martelando contra as costelas.
Meu jardim. A chuva deve ter feito estragos. Quero que verifique cada orquídea. Com cuidado. A ordem era simples, mas o subtexto era claro. Ela estava restabelecendo a rotina, a dinâmica de poder. A noite anterior não foi uma aberração, foi o novo normal. Ele apenas assentiu, a garganta seca demais para formar palavras. Sim, Sinhá. No jardim, ele encontrou seu santuário e sua prisão. O cheiro de terra molhada e flores era calmante. Ele tocou as pétalas aveludadas das orquídeas. A delicadeza delas, um contraste brutal com a violência que ele sentia por dentro. Ele trabalhou por horas, meticulosamente, usando a tarefa para focar sua mente, para colocar ordem no caos de seus pensamentos. Ela o observava da varanda, lendo um livro, mas ele sabia que o livro era apenas um adereço. Cada movimento seu era catalogado. Ele sentia o peso do olhar dela em suas costas, uma pressão física. Ele precisava de ajuda, precisava de conselho, precisava da sabedoria de Cauê. Naquela noite, o risco de ser pego fora de seus aposentos era imenso, mas a necessidade era maior. Ele esperou até que a casa estivesse mergulhada no silêncio profundo que precede a madrugada. Descalço, movendo-se como uma sombra, ele deslizou para fora e correu pelo terreno úmido em direção à senzala. O ar frio da noite ardeu em seus pulmões. O cheiro da senzala, uma mistura de suor, fumaça e humanidade amontoada, nunca lhe pareceu tão bem-vindo. Era o cheiro de casa, o cheiro de seu povo. Ele encontrou Cauê acordado, sentado em sua esteira, como se o estivesse esperando. Os olhos do velho eram fundos na penumbra, mas brilhavam com uma inteligência antiga. Eu senti sua agonia, menino. Ela te chamou, não foi? A pergunta não era uma acusação, mas uma confirmação triste. A Mari se sentou, o corpo finalmente cedendo ao peso do que carregava. Ele não conseguiu falar sobre os detalhes. As palavras não saíam. A vergonha o sufocava. Ele apenas disse, a voz um sussurro rouco. Ela quer me quebrar, Cauê. Não o corpo, a alma. Cauê suspirou, um som que parecia carregar o peso de gerações de sofrimento. Ele colocou a mão no ombro de Amari, a pele áspera e cheia de calos, um conforto sólido. Eu sei, já vi esse mal antes. É uma fome que não se sacia com comida. É a fome de poder. Ela vê a luz em você, a força que não se curva e quer apagá-la. Quer transformá-la em cinzas para que ela possa se aquecer no que sobrou. O que eu faço? A pergunta de Amari era um grito de socorro. Se eu lutar, ela me mata. Se eu não lutar, eu morro por dentro. Você sobrevive, disse Cauê com uma firmeza tranquila. Você se curva como o bambu na ventania. Ele verga até o chão, parece quebrado, mas quando a tempestade passa, ele se ergue novamente. A teimosia do carvalho o faz ser partido ao meio. A flexibilidade do bambu o faz perdurar. Você deve ser bambu, Amari. Dê a ela o que ela pensa que quer. Mostre a ela um homem que está se quebrando. Chore se for preciso. Implore se for necessário. Mas aqui dentro, ele tocou o peito de Amari. Aqui dentro você guarda a sua verdade. Você guarda quem você é. E espera, o tempo dos senhores não é o tempo dos deuses. A tempestade dela vai passar. Amari ouviu as palavras. A sabedoria nelas era inegável, forjada em décadas de sobrevivência. Mas algo dentro dele se rebelou. Curvar-se? Esperar? Quantas gerações de seu povo haviam esperado? A espera era uma morte lenta, uma erosão da alma. Ele sentia que se começasse a se curvar, poderia nunca mais conseguir se erguer. Eu não sei se consigo, meu velho. Eu acho que o carvalho já está dentro de mim. Cauê olhou para ele e pela primeira vez Amari viu medo nos olhos do ancião. Então reze, menino, porque o carvalho que não se curva vira lenha para a fogueira da casa grande. Amari voltou para seu quarto antes do amanhecer. O coração mais pesado do que antes. O conselho de Cauê era sensato, era o caminho da sobrevivência, mas não parecia o caminho da vida. Nos dias que se seguiram, ele tentou ser o bambu.
Ele baixou os olhos, obedeceu sem hesitar, manteve uma expressão de resignação no rosto, e o jogo de Isadora se intensificou. Ela parecia se deliciar com sua aparente submissão. As sessões em seu quarto se tornaram mais frequentes. Não eram sempre físicas. Às vezes, a tortura era mais sutil. Ela o fazia ficar de pé em um canto do quarto por horas, em silêncio, apenas para que ela pudesse observá-lo enquanto lia ou bordava. A imobilidade forçada era uma agonia, um teste à sua resistência mental. Ela o questionava sobre sua vida antes da fazenda, sobre sua mãe, suas memórias. Cada pergunta era uma invasão, uma tentativa de saquear seu passado, de possuir até mesmo suas lembranças. Ele aprendeu a mentir com os olhos, aprendeu a fabricar lágrimas de desespero, aprendeu a deixar seu corpo tremer sob o toque dela, como se estivesse aterrorizado. Ele representava o papel do homem quebrado que Cauê o aconselhara a ser, e Isadora acreditava, ou queria acreditar. Ela o recompensava por sua fraqueza com pequenos luxos, comida melhor da cozinha, roupas de algodão mais macio, tarefas mais leves. Para ela, eram provas de seu poder, de sua capacidade de domar o selvagem. Para Amari, eram correntes de seda, mais sufocantes que as de ferro. Uma noite, ela o levou à biblioteca. Era um cômodo que ele nunca havia entrado, as paredes forradas de livros do chão ao teto. O cheiro de couro e papel antigo era intoxicante. Ela pegou um livro de capa dura. "Quero que leia para mim", disse ela. Ele olhou para as letras, o conhecimento que lhe fora negado. Ele mal sabia juntar as sílabas. "Eu não sei, sinhá." A humilhação de admitir aquilo era profunda. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, o que era raro e perturbador. "Eu sei, eu vou te ensinar." E assim começou uma nova forma de tortura. Noite após noite, ela o sentava ao seu lado, tão perto que ele podia sentir o calor de sua pele, e o ensinava a ler. O dedo dela guiava o dele sobre as palavras. A intimidade era insuportável. Era um ato de poder supremo. Dar-lhe a chave para o conhecimento, mas garantir que ele soubesse que era um presente dela, algo que ela poderia retirar a qualquer momento. Ele odiava cada segundo daquilo, mas sua mente, faminta, devorava as letras. Ele aprendeu rápido, e enquanto aprendia a decifrar as palavras nos livros, começou a aprender a decifrá-la. Ele percebeu padrões. Ela era obcecada por histórias de amor trágico, de conquista e de poder absoluto. Ela suspirava nos trechos que falavam de devoção inquestionável. Ela franzia a testa em passagens sobre rebelião ou traição. Os livros eram uma janela para sua alma solitária e faminta. Ele começou a notar as pequenas coisas. A maneira como ela roía a cutícula do polegar quando estava ansiosa. O jeito que seus olhos se perdiam no vazio quando pensava que ninguém estava olhando. A ausência de cartas ou visitas. A forma como o nome de seu marido, o senhor, era raramente mencionado. Ele era uma figura ausente, um fantasma em sua própria casa. Isadora não era um deus onipotente. Era uma mulher profundamente, desesperadamente solitária, trancada em sua gaiola dourada, exercendo o único poder que tinha sobre as únicas pessoas que não podiam escapar dela. O evento catalisador, o momento em que a filosofia do bambu de Cauê se estilhaçou para sempre, não aconteceu com ele. Aconteceu com Lia, uma das mucamas mais jovens, uma menina de 15 anos, com olhos que ainda não tinham aprendido a esconder o medo. O senhor, Coronel Valério, havia retornado de uma de suas longas viagens. Sua presença na casa era como uma mudança na pressão do ar, tornando tudo pesado e imprevisível. Ele era um homem grande, de voz retumbante, e um desprezo casual por tudo e todos ao seu redor, incluindo sua esposa. Naquela noite, houve um jantar. Amari foi encarregado de servir o vinho, um papel que o colocava perigosamente perto da mesa. A tensão entre Isadora e Valério era palpável. Eles não discutiam. Tropeçavam um no outro com um silêncio cortante e farpas veladas.
Isadora tentava manter uma fachada de controle, de anfitriã perfeita em sua própria casa. Valério a minava com comentários passivo-agressivos sobre os gastos, sobre a comida, sobre o tédio da vida na fazenda. Foi então que aconteceu. Lia, nervosa sob o olhar severo do coronel, tremeu ao servir o molho. Uma única gota, escura e gordurosa, caiu na manga de renda imaculada do vestido de Isadora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O mundo pareceu parar de girar. Amari viu o rosto de Isadora se transformar. A máscara de controle se desfez e, por um segundo, ele viu algo que nunca tinha visto antes. Pânico. Pânico puro e nu. O coronel Valério riu. Uma risada curta e cruel. Veja só, Isadora, nem mesmo seus criados conseguem manter a perfeição que você tanto exige. Talvez o defeito não esteja neles, mas em quem os comanda. A humilhação pública foi a faísca. A fúria de Isadora, incapaz de se dirigir ao marido, encontrou o alvo mais próximo e mais seguro. Ela se levantou de um salto, a cadeira caindo para trás com um estrondo. Ela agarrou o braço de Lia com uma força desumana. A menina soltou um gemido de dor. Incompetente! Você arruinou tudo! Ela sibilou, o rosto a centímetros do de Lia. Mas as palavras não eram para a menina. Eram para o marido. Eram para o mundo. Amari viu tudo em câmera lenta. Ele viu a mão de Isadora se erguer. Ele viu o tapa, que ecoou pela sala de jantar como um tiro. Ele viu a marca vermelha florescer no rosto de Lia. Ele viu as lágrimas brotando nos olhos da menina. E ele viu o olhar de Valério, um misto de desprezo e satisfação. Ele estava se divertindo com o espetáculo da crueldade de sua esposa. Mas o mais importante, Amari viu o tremor na mão de Isadora depois que ela bateu em Lia. Ela tentou escondê-lo, mas ele viu. Era a mão de alguém que havia perdido o controle, que havia sido exposta, humilhada. Sua crueldade não era um ato de força, era um grito de fraqueza, era o rugido de um animal encurralado. Naquele instante, tudo ficou claro para Amari. A obsessão dela por ele, a necessidade de quebrá-lo, a fúria com a mancha no vestido. Eram tudo a mesma coisa. Era o medo. Medo de ser imperfeita, medo de ser fraca, medo de ser vista como seu marido havia, um objeto decorativo e falho. Cauê estava errado, e ele estava errado. Não se tratava de ser bambu ou carvalho. Não se tratava de se curvar ou quebrar. Tratava-se de entender o vento, de entender sua natureza, sua direção, sua força, e de usar esse conhecimento para direcioná-lo. A fraqueza de Isadora, sua necessidade desesperada por controle e perfeição, era a tempestade. E ele, Amari, não iria mais apenas se curvar a ela. Ele se tornaria o olho calmo no centro do furacão dela. Ele iria alimentá-lo. Mais tarde naquela noite, ele foi chamado ao quarto dela. A casa estava silenciosa novamente. O coronel Valério, provavelmente, já havia se retirado para seus próprios aposentos, ou para a garrafa de conhaque. Isadora estava sentada em frente à sua penteadeira, removendo as joias com gestos bruscos. Seu rosto estava pálido e tenso. Ela não o olhou quando ele entrou. "Tire minhas botas", ela ordenou, a voz frágil, quase quebrada. Ele se ajoelhou. Este era o teste. Este era o momento da decisão. O velho Amari, o bambu, teria obedecido em silêncio, com os olhos baixos. Mas o novo Amari, o estrategista, viu a oportunidade. Enquanto desamarrava os laços de couro, ele olhou para o reflexo dela no espelho. Os olhos dela estavam vermelhos. Ela tinha chorado. Ele terminou a tarefa e, em vez de se afastar, permaneceu ajoelhado. Ele ergueu o olhar e encontrou o dela no espelho. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Ele a encarou. E então ele fez o impensável. Ele estendeu a mão, lentamente, e tocou o braço dela. Não com submissão, não com desafio, mas com algo que ela nunca esperaria. Uma imitação de consolo. O toque foi elétrico. Ela enrijeceu, surpresa. A sinhá não deveria se preocupar com tão pouco, ele disse, a voz baixa e cuidadosamente calibrada. Uma mancha pode ser limpa.
A beleza da Sinhá é permanente. Ninguém pode manchá-la. Ele estava usando as palavras que aprendera nos livros dela, as palavras de devoção que ela tanto ansiava ouvir. Ele estava refletindo de volta para ela a imagem que ela desesperadamente queria ver, a de uma deusa perfeita, adorada por seu servo mais devotado. Ela o observou no espelho por um longo momento, o queixo tremendo levemente. A confusão em seus olhos era evidente. Ela esperava medo, obediência cega, não esperava adoração. Lentamente, uma mudança sutil ocorreu em sua expressão. A raiva se dissipou, substituída por uma espécie de vaidade ferida que estava sendo acalmada. Ela colocou a mão sobre a dele. Você entende, não é, Amari? Ela sussurrou. Você entende a importância da beleza, da perfeição. Eu entendo, Sinhá. Ele respondeu, a mente fria e calculista por trás do olhar devoto. Eu entendo tudo. Naquele momento, o jogo mudou para sempre. Ele não era mais a presa. Ele não era mais a vítima. Ele havia encontrado a rachadura na armadura dela. Ele havia descoberto a chave para a sua mente. A obsessão dela não era mais apenas a sua prisão. Tinha se tornado sua arma. Ele lhe daria a devoção que ela desejava. Ele se tornaria o espelho mais perfeito de sua vaidade. Ele a faria dependente dele, de sua adoração, de sua compreensão. Ele a faria baixar a guarda. E quando ela estivesse completamente desarmada, vulnerável em sua confiança de que ele era seu, e somente seu, ele usaria o poder que ela mesma lhe dera para destruir tudo o que ela havia construído. A batalha pela sua alma não havia terminado. Ela tinha apenas começado. E pela primeira vez, desde que chegara àquela fazenda, Amari sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Esperança. Uma esperança fria, perigosa e afiada, como a lâmina de um facão. A metamorfose de Amari começou no silêncio que se seguiu à sua audaciosa jogada. Ele permaneceu ajoelhado, a mão dela ainda sobre a sua, o contato uma marca de fogo que selava um novo pacto. No espelho, ele via os dois, uma imagem bizarra de mestre e servo, de predador e presa, mas as linhas de poder haviam se tornado turvas, indecifráveis. Ele não era mais apenas o reflexo da vontade dela. Ele estava se tornando o curador da imagem dela, o guardião de sua frágil vaidade. A partir daquela noite, Amari deixou de ser o bambu que se curva ou o carvalho que resiste. Ele se tornou a Hera, a trepadeira que cresce lenta e silenciosamente sobre a estrutura da casa grande, parecendo adorná-la, embelezá-la, enquanto suas raízes se infiltravam nas rachaduras, alargando-as, enfraquecendo a fundação pedra por pedra, de dentro para fora. Sua estratégia era um exercício de paciência e observação desumanas. Ele se tornou o mais devotado dos servos. Antecipava os desejos de Isadora antes mesmo que ela os formulasse. O chale certo, quando a brisa da noite começava a soprar, a água fresca com uma fatia de limão antes que ela sentisse sede, a orquídea mais perfeita colocada em um vaso ao lado de sua cama todas as manhãs. Cada gesto era uma pincelada em sua obra-prima de engano. Cada palavra de adulação, uma gota de veneno doce em seus ouvidos. A beleza da Sinhá faria as próprias flores sentirem inveja. Ele dizia com os olhos baixos, a voz um murmúrio de reverência, enquanto sua mente catalogava a forma como as pupilas dela se dilatavam de prazer. Ele aprendeu a modular sua voz, seus gestos, seu olhar, para ser exatamente o que ela precisava que ele fosse em cada momento, um confidente, um admirador, um espelho que só refletia a perfeição. As sessões noturnas no quarto dela mudaram de natureza. A crueldade física e a humilhação explícita deram lugar a algo mais insidioso. A intimidade se tornou um ritual de poder para ela, mas um campo de coleta de informações para ele. Enquanto seus dedos traçavam as cicatrizes em suas costas, ela falava, embalada pela sua devoção fabricada, pela segurança de seu controle aparente, as barreiras de Isadora começaram a ruir.
Ela falava de sua infância no Rio de Janeiro, de um pai ausente e uma mãe obcecada com aparências. Falava de seu casamento com o Coronel Valério, um arranjo de negócios entre famílias, desprovido de qualquer afeto. Falava de sua solidão, um oceano vasto e gelado, disfarçado sob camadas de seda e autoridade. Cada confissão era uma arma que Amari guardava em seu arsenal. Ele ouvia, o corpo passivo sob o dela, mas a mente afiada como uma navalha, conectando os pontos, mapeando o labirinto de suas inseguranças. Durante uma dessas noites, enquanto a lua cheia banhava o quarto com uma luz fantasmagórica, ela o submeteu a um de seus jogos mais perversos. Ela o despiu e o fez ficar de pé em frente ao grande espelho. Ela ficou atrás dele, o corpo quente pressionado contra suas costas, as mãos dela em seus ombros. "Olhe para nós, Amari", ela sussurrou, a respiração quente em sua nuca. "Olhe para o contraste, a escuridão e a luz, a força bruta e a beleza refinada. Você é a terra, eu sou a flor que brota dela. Você existe para me servir, para me nutrir." Ela o forçou a uma união carnal ali, em frente ao espelho, obrigando-o a assistir a cada movimento, a cada espasmo. Ela queria que ele visse sua própria subjugação, que a imagem de sua impotência se gravasse em sua retina. Mas Amari, o estrategista, via outra coisa. Ele via a desesperada necessidade dela de se definir através dele. Ele via o medo em seus olhos de que, sem a terra para sustentá-la, a flor murcharia e morreria. A penetração era violenta, um ato de dominação, mas em sua mente era ele quem a possuía, absorvendo sua fraqueza, alimentando-se de sua necessidade. O suor que escorria por seu corpo era frio. O prazer que ela extraía dele era o custo da guerra, uma moeda que ele pagava de bom grado pela inteligência que recebia em troca. Ele aprendeu que o ponto mais sensível de seu pescoço não era um convite ao beijo, mas uma vulnerabilidade. Ele aprendeu que o som que ela fazia no auge do prazer era indistinguível de um soluço de dor. Seu novo status na casa não passou despercebido. Dita, a cozinheira, o observava com uma desconfiança crescente. "Você está com os olhos dela, menino", ela disse um dia, enquanto ele pegava um cesto de legumes. "Isso não é bom. Os olhos dos senhores queimam a alma de quem os carrega." Amari não podia lhe contar a verdade. A confiança era um luxo que sua guerra secreta não permitia. Ele apenas ofereceu um sorriso triste. "Eu só faço o que é preciso para sobreviver", Dita. Mas ela não pareceu convencida. Para os outros escravos da casa, ele se tornou uma figura ambígua. Alguns o invejavam pelos privilégios, pelas roupas melhores, pela comida que não era apenas resto. Outros o desprezavam, viam-no como um traidor, o cão de estimação da Sinhá. O isolamento era um fardo pesado. Ele estava entre dois mundos, não pertencendo a nenhum. O confronto com Bastiano era inevitável. O feitor, cuja autoridade se baseava no medo e na violência física, via o poder sutil de Amari como uma afronta direta. A influência de Amari sobre Isadora significava que as ordens do feitor podiam ser, por vezes, contornadas ou questionadas. Certa tarde, Isadora, influenciada por um comentário de Amari sobre como o estresse excessivo poderia marcar a beleza das trabalhadoras mais jovens, ordenou que o ritmo no campo fosse diminuído. Para Bastiano, aquilo foi uma humilhação pública. Ele esperou por Amari perto dos estábulos, o chicote enrolado na mão como uma serpente adormecida. Quando Amari passou, Bastiano bloqueou seu caminho. "Você está se achando muito importante, não é, moleque da casa?" Ele rosnou, o hálito azedo de cachaça poluindo o ar. "Acha que porque a Sinhá te usa para se esquentar à noite, você é melhor que os outros? Você ainda é meu, seu couro ainda me pertence." O antigo Amari teria reagido com fúria contida ou medo paralisante. O novo Amari sorriu, um sorriso calmo, quase piedoso. "O feitor parece cansado", disse Amari, a voz baixa. "Tanto trabalho sob o sol deve ser exaustivo." A Sinhá tem comentado sobre sua aparência abatida.
Ela se preocupa que o senhor não tenha mais o vigor necessário para manter a ordem. A mentira foi proferida com uma convicção perfeita. A Marie viu a dúvida piscar nos olhos de Bastiano. A sugestão de que ele parecia fraco aos olhos da sinhá era um golpe mais profundo do que qualquer soco. A força física era tudo o que Bastiano tinha. A Marie havia transformado a maior arma do feitor, sua reputação de brutalidade, em uma fraqueza. Bastiano ficou sem palavras, a raiva lutando contra a insegurança recém-plantada. A Marie simplesmente contornou o homem paralisado e continuou seu caminho, deixando o feitor se afogar em seu próprio veneno. Foi uma vitória, mas a Marie sabia que havia criado um inimigo mortal que não descansaria até vê-lo destruído. A relação com Cauê foi a que mais sofreu. Numa noite rara, a Marie conseguiu escapar para a senzala. O cheiro de humanidade e sofrimento o atingiu como um soco, um lembrete do mundo que ele estava tentando manipular de cima. Cauê o recebeu com um olhar grave. Eles dizem que você ri com ela, que você a aconselha, disse o velho, a voz desapontada. Dizem que você esqueceu de onde veio. Eu não esqueci nada, a Marie respondeu, a voz mais dura do que pretendia. Você me disse para ser o bambu, para me curvar. Eu estou fazendo mais do que isso. Eu estou aprendendo a controlar o vento. Cada palavra, cada toque é uma batalha, Cauê. Uma que eu luto por todos nós. Cauê balançou a cabeça lentamente. Você está brincando com um fogo que não pode controlar, menino. Você está aprendendo a língua da serpente, mas não se esqueça que a serpente sempre morde. O veneno dela já está em você. Eu vejo no seu olhar o frio, a distância. Você está se perdendo para vencer. A acusação doeu mais do que qualquer chibatada. A Marie queria gritar que o frio era uma armadura, que a distância era uma necessidade tática. Mas como explicar a complexidade de seu jogo para um homem que só conhecia a sobrevivência através da resistência passiva? Ele saiu da senzala naquela noite sentindo-se mais sozinho do que nunca. A desaprovação de Cauê, seu farol moral, era um peso em sua consciência. Seria o velho estava certo? Ele estava se tornando o monstro que pretendia derrotar? O retorno do coronel Valério foi como um trovão em céu claro. Ele chegou sem aviso, seus cavalos e homens levantando uma nuvem de poeira que anunciava sua presença opressiva. Valério era a antítese de Isadora. Onde ela era calculista e fria, ele era impulsivo e explosivo. Onde ela usava a psicologia, ele usava a força bruta, e ele desprezava a esposa com uma intensidade que mal se dava ao trabalho de esconder. A Marie observou a dinâmica entre eles, fascinado e aterrorizado. Valério ignorava Isadora, minando sua autoridade na frente dos criados, tratando-a como uma criança tola. E Isadora, a mulher que exercia poder de vida e morte sobre dezenas, encolhia-se na presença do marido, sua crueldade se transformando em uma ansiedade nervosa. A Marie viu sua oportunidade. Ele começou a usar as próprias inseguranças de Isadora contra o marido. Durante as refeições tensas, enquanto servia o vinho, ele elogiava sutilmente as escolhas dela na decoração ou no cardápio, sempre em contraste implícito com a falta de refinamento do coronel. A sinhá tem um gosto impecável. Nem na capital se vê tal elegância, ele dizia, sabendo que Valério ouviria. O coronel apenas bufava, mas as sementes da discórdia estavam sendo plantadas. Para Isadora, os elogios de Marie em frente ao marido eram um bálsamo, uma validação que ela desesperadamente precisava. Ela começou a se apoiar mais nele, a buscar seu conselho em segredo, a vê-lo como o único que realmente apreciava seu valor. A falsa vitória de Marie veio em uma noite em que Valério, bêbado e furioso com perdas no jogo, humilhou Isadora publicamente durante o jantar, chamando-a de uma boneca de porcelana cara e inútil. Isadora fugiu para seus aposentos em lágrimas. Mais tarde ela chamou a Marie. Ela estava desfeita, a máscara de controle completamente estilhaçada. Ele me odeia. Ela soluçou, uma mulher frágil e patética.
A Maria confortou, não com piedade, mas com a precisão de um caçador armando uma armadilha. Ele secou suas lágrimas. Ele lhe disse que a força de Valério era grosseira e passageira, mas a beleza e a inteligência dela eram eternas. Ele a fez se sentir poderosa novamente. Naquela noite, ela se entregou a ele não com a crueldade de sempre, mas com uma espécie de desespero faminto, buscando nele o poder e a adoração que o marido lhe negava. A Mari sentiu o gosto da vitória. Ele a tinha. Ela era dependente dele. Ele havia se tornado sua força, seu vício, e então veio a noite escura da alma, o ponto mais baixo, o momento em que seu plano cuidadosamente construído desmoronou em uma catástrofe de sangue e dor. Encorajada pela devoção de Amari, Isadora começou a desafiar Valério de maneiras pequenas, mas significativas. Ela mudou a disposição dos móveis no escritório dele, um ato que ele considerou uma invasão. Ela o contradisse sobre o preço de uma safra na frente de um visitante. Eram pequenas rebeliões, mas para um homem como Valério eram declarações de guerra. Ele notou a nova confiança da esposa e notou o olhar de Amari, sempre presente, sempre observando. Ele juntou as peças com a lógica brutal de um tirano. A força dela vinha do escravo. Para quebrar a esposa, ele precisava quebrar o brinquedo dela. Valério não confrontou Amari diretamente. Isso seria dar-lhe importância. Ele escolheu um método mais cruel, mais público. Numa manhã de domingo, quando todos estavam reunidos no pátio, Valério apareceu na varanda, um copo de conhaque na mão apesar da hora. Bastiano estava ao seu lado, um sorriso perverso no rosto. Hoje, Valério anunciou, a voz ressoando pelo pátio silencioso, vamos ter uma lição sobre insubordinação e velhice inútil. Ele apontou para Cauê, que estava parado perto da senzala. Aquele ali tem conspirado, enchendo a cabeça dos mais novos com ideias de preguiça e rebeldia. Bastiano, refresque a memória dele sobre as regras desta fazenda. O mundo de Amari parou. Ele olhou para Isadora, que observava da varanda, o rosto pálido de choque. Ela não havia previsto aquilo. Ela não tinha poder para impedir. Amari quis correr, gritar, fazer alguma coisa, mas ele estava paralisado. Ele sabia que qualquer movimento seu só pioraria a situação de Cauê. Ele havia causado aquilo. Sua manipulação, sua arrogância, seu jogo de poder haviam levado àquele momento. 2 capangas arrastaram Cauê para o pelourinho no centro do pátio. O velho não resistiu. Ele caminhou com uma dignidade que era uma afronta à brutalidade que estava por vir. Ele olhou para Amari apenas uma vez. Em seus olhos não havia acusação. Havia uma tristeza profunda, uma aceitação terrível. Era o olhar de um homem que estava pagando o preço pelas ações de uma criança imprudente. Bastiano estalou o chicote, o som cortando o ar como um raio. O primeiro golpe caiu nas costas de Cauê. O som da pele se rasgando foi obsceno. 1, 2, 3. Amari contava cada golpe, cada um uma facada em seu próprio peito. O corpo de Cauê se curvava, mas ele não gritava. Apenas gemidos baixos, guturais, escapavam de seus lábios. 10, 11, 12. O sangue começou a jorrar, pintando a madeira do pelourinho e a terra vermelha abaixo. Amari sentiu o vômito subir por sua garganta. Ele olhou para os rostos de seus irmãos de cativeiro. Medo, ódio e impotência. A mesma impotência que ele jurou que nunca mais sentiria. 20, 21. A cada estalo do chicote, Amari via o rosto de sua mãe. Ouvia a voz de Cauê, o aconselhando a ser o bambu. O velho estava certo. Ele havia brincado com o fogo e agora seu mentor, seu único amigo verdadeiro, estava queimando por ele. A visão ficou turva. As lágrimas de raiva e culpa escorriam por seu rosto. Ele não era um estrategista, era um tolo, um assassino. Quando finalmente acabou, Cauê foi cortado do pelourinho, um monte de carne ensanguentada e inconsciente. Eles o largaram na poeira. Ninguém se moveu até que Valério, satisfeito, se virou e voltou para dentro da casa. Amari correu até Cauê,
junto com Dita e outros. Eles o carregaram para a senzala, o corpo do velho perigosamente leve. Enquanto limpavam suas feridas com panos e ervas, Amari sentia cada corte como se fosse seu. A culpa era um monstro que o devorava por dentro. Ele havia tentado ser um deus, manipular os destinos e, no final, só conseguira trazer mais sofrimento para seu povo. Sua guerra silenciosa era uma farsa. Ele não estava enfraquecendo a fundação da casa. Estava apenas ensinando a casa a inventar novas formas de crueldade. Naquela noite, Amari não foi chamado por Isadora. Ele se encolheu em seu pequeno quarto, o som da respiração agonizante de Cauê ecoando em sua mente. A escuridão era total, dentro e fora. Ele havia falhado. Pior, ele havia se tornado um catalisador para a dor. A esperança que sentira, fria e afiada, havia se estilhaçado, deixando apenas os cacos para cortar sua alma. Ele pensou em fugir. Correr para o mato e nunca mais olhar para trás. Mas para onde iria? E que tipo de vida seria aquela, assombrado pelo fantasma do homem que ele deixara para trás para morrer? Ele pensou em se matar, acabar com tudo. Mas a morte seria uma fuga fácil, uma covardia. Ele estava no fundo do poço, afogado em um mar de culpa. A noite escura de sua alma era longa e sem estrelas. E foi ali, naquele abismo de desespero, que uma nova resolução começou a se formar, não a partir da esperança, mas do mais puro e gelado ódio. Ele havia tentado ser sutil, havia tentado ser inteligente, havia tentado jogar o jogo deles. Ele estava errado. A Era não poderia derrubar a casa. A Era precisava de fogo. Sua guerra não seria mais silenciosa. Ele não iria mais manipular Isadora para ganhar pequenas vantagens. Ele a usaria como um fósforo. Ele a empurraria contra a pólvora que era seu marido e assistiria a casa inteira queimar até as cinzas. Mesmo que ele queimasse junto, o sofrimento de Cauê não seria em vão. Não seria uma lição sobre os perigos da arrogância, seria o combustível. A batalha pela sua alma, pela sua humanidade, havia sido perdida e ganha naquela noite. Ele perdeu a parte de si que acreditava em uma vitória limpa. E ganhou a clareza terrível de que, para destruir um sistema construído sobre a desumanização, ele teria que sacrificar o que restava da sua. Ele se levantou. O tremor em seu corpo havia parado. Em seu lugar havia uma calma mortal. O jogo havia acabado. A guerra estava prestes a começar. A morte de Cauê não foi um som, mas um silêncio. Depois de 2 dias de febre delirante e sussurros quebrados, sua respiração, que era um fole rasgado lutando por ar, simplesmente cessou. O silêncio que se instalou na senzala era mais pesado que qualquer grito, mais denso que a fumaça do cachimbo que ele costumava acender ao entardecer. Amari estava ao seu lado, segurando a mão do velho, uma mão que já estava fria, a pele como pergaminho seco sobre os ossos. Ele fechou os olhos de Cauê, 2 janelas que agora se fechavam para um mundo de dor. Dita chorava baixinho em um canto. Um lamento que era o de todas as mães que perderam um filho, um irmão, um pai. Amari não chorou. As lágrimas haviam secado, calcinadas pelo fogo da culpa que ardia em seu estômago. Ele havia feito aquilo, seu jogo de poder, sua arrogância, sua crença de que poderia manipular os mestres sem que as peças mais frágeis do tabuleiro pagassem o preço. O sangue de Cauê manchava suas mãos, sua alma. Ele olhou para o corpo inerte do homem que fora seu único guia e sentiu o último vestígio do jovem Amari, o menino que sonhava com uma liberdade abstrata, morrer junto com ele. No lugar dele, nasceu algo frio, duro e com um propósito singular. A dor não seria mais uma ferida, seria uma arma. O luto não seria uma fraqueza, seria o combustível. Ele se inclinou e sussurrou no ouvido do homem morto. Uma promessa que era um juramento de sangue. Seu sangue não será apenas uma mancha na terra, meu velho. Será a água que fará brotar o fogo. Naquela noite, ela o chamou. A batida na porta de seu pequeno quarto não foi uma surpresa. Era inevitável. Ele se levantou,
o corpo movendo-se com uma economia deliberada, como se cada músculo estivesse agora a serviço de um único plano. Ao entrar no quarto dela, encontrou-a de pé junto à janela, olhando para a escuridão onde a senzala pulsava com seu luto silencioso. Ela usava uma camisola de seda negra, uma escolha dramática, teatral. Ela estava de luto à sua maneira, não pelo homem morto, mas pela perturbação em seu universo perfeitamente controlado. Foi uma selvageria desnecessária, disse ela sem se virar. A voz dela era tensa. Valério não tem sutileza. Ele usa o martelo onde um bisturi seria suficiente. A Mari não respondeu. Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. O cheiro de lavanda dela parecia ofensivo, uma tentativa de perfumar a podridão que impregnava o ar daquela casa. Ele fez isso para me atingir, ela continuou, finalmente se virando para encará-lo. Havia uma necessidade em seus olhos, a necessidade de que ele confirmasse sua narrativa, de que ele a visse como a verdadeira vítima. Ele destruiu seu amigo para me mostrar que pode destruir qualquer coisa que eu valorizo. O antigo Amari teria concordado, teria alimentado sua vaidade ferida. O novo Amari deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. Ele ergueu a mão e, com uma audácia que a fez prender a respiração, tocou o rosto dela. Não foi o toque de um servo. Foi o toque de um igual, de um cúmplice. Não! Ele disse, a voz baixa, um rosnado contido. Ele não fez isso para mostrar que pode destruir o que a Sinhá valoriza. Ele fez isso para mostrar que a Sinhá não tem nada de valor. Ele a humilhou. Ele mostrou a todos que o poder da Sinhá é uma ilusão que ele pode quebrar quando bem entender. As palavras a atingiram como um tapa. A verdade nua e crua, dita em voz alta, era uma violência que ela não esperava. Ela recuou um passo, os olhos azuis arregalados de choque e fúria. Como ousa? Eu ouso porque eu vejo. Ele insistiu, avançando novamente, encurralando-a contra a janela fria. Eu vejo o medo em seus olhos quando ele entra em uma sala. Eu vejo como a Sinhá se encolhe sob a voz dele. Ele a trata como uma propriedade quebrada, e a Sinhá permite. Ele matou meu amigo para cuspir no seu rosto. E a Sinhá vai limpar o cuspe e sorrir como sempre faz? Cada palavra era uma faca, torcida na ferida de sua impotência. Ele estava destruindo o último refúgio dela, a autoilusão. Ele não estava mais oferecendo consolo, estava oferecendo um espelho que refletia a imagem que ela mais odiava, a de uma mulher fraca. A fúria dela se desfez em um tremor. Uma lágrima de raiva e humilhação escorreu por seu rosto. O que você quer que eu faça? Ela sussurrou. A pergunta um pedido de socorro. Ele é meu marido. Ele é o dono de tudo isso. Ele é o dono das terras, das paredes, dos corpos, a Mari disse. A voz agora um sussurro sedutor e perigoso. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Mas a Sinhá é a dona da alma desta casa. E uma alma pode ser purificada. O que está podre pode ser queimado. O que é fraco pode ser transformado em cinzas para que algo mais forte possa nascer. Ele estava usando a linguagem dela, a linguagem dos livros que leram juntos, mas pervertendo-a para seus próprios fins. Ela o encarou, a respiração ofegante. O medo em seus olhos agora se misturava com algo mais, uma excitação sombria. A ideia de destruição, de uma vingança absoluta, era uma semente que encontrava solo fértil em sua alma frustrada. Ele a agarrou pela nuca, os dedos firmes em sua pele macia, e a beijou. Não foi um beijo de paixão ou devoção. Foi um beijo de fúria, de domínio, um ato de selar um pacto profano. Ela respondeu com a mesma ferocidade, as unhas cravando em suas costas, o corpo dela se pressionando contra o dele em uma busca desesperada por poder. Ele a empurrou em direção à cama e o que se seguiu foi um exorcismo. Não era mais o jogo dela, era a guerra dele. Cada movimento era deliberado, cada toque uma marcação de território. Ele a despiu com uma urgência que a deixou sem fôlego, não a delicadeza de um amante, mas a brutalidade de um conquistador.
Ele a possuiu com uma intensidade que beirava a violência, e ela o recebeu, não com a passividade de uma mestra entediada, mas com a fome de uma alma faminta. A penetração foi profunda, pulsante, um ato de aniquilação mútua. Ele a sentiu se desfazer sob ele, os gemidos dela se misturando a soluços, o prazer e a dor se tornando uma única e indistinguível sensação. Naquele ato, ele não estava apenas tomando o corpo dela, estava tomando o controle de sua vontade, canalizando toda a sua raiva, sua frustração, seu ódio e focando-os em um único ponto: o Coronel Valério. Quando tudo terminou, eles jaziam no escuro, suados e ofegantes. O silêncio era diferente. Não era mais o silêncio do poder dela sobre ele. Era o silêncio de dois conspiradores diante da enormidade do que haviam decidido fazer. "O que faremos?" ela perguntou, a voz um fio na escuridão. Amari se levantou, o corpo delineado pela luz da lua. "Amanhã", ele disse, a voz fria como o aço, "assim há, dirá o coronel, que o armazém de açúcar precisa de uma inspeção, que teme que os ratos estejam estragando a safra, e que seu servo mais leal irá cuidar de tudo durante a noite, sozinho." O dia seguinte foi uma peça de teatro macabra. Amari desempenhou seu papel de servo eficiente, enquanto Isadora, com o rosto pálido e os olhos febris, representou a esposa preocupada com os negócios da fazenda. Valério, alheio a tudo, zombou da preocupação dela, mas deu a permissão com um aceno desdenhoso. "Faça o que quiser, apenas não me aborreça com ninharias." Bastiano observava Amari com desconfiança redobrada, sentindo a mudança na atmosfera, mas incapaz de identificar sua fonte. Ele seguiu Amari com os olhos durante todo o dia, uma sombra ameaçadora. Amari sabia que o feitor seria um problema que precisava ser resolvido. Ao anoitecer, Amari foi ao armazém, mas antes ele fez uma parada na cozinha. Dita estava lá, os olhos vermelhos de tanto chorar por Cauê. Amari pegou 2 garrafas de cachaça, das mais fortes. "Para que é isso, menino?" ela perguntou, a voz cheia de suspeita. "Para aquecer uma noite fria", ele respondeu, sem encontrar o olhar dela. Ele foi até os aposentos de Bastiano, um pequeno anexo perto dos estábulos. Encontrou o feitor limpando seu chicote com óleo. Amari estendeu uma das garrafas. "Uma trégua", disse ele. "O senhor está satisfeito com seu trabalho. Mandou um presente." Bastiano o encarou, os olhos pequenos tentando ler o engano. Mas a oferta de cachaça grátis era uma tentação poderosa. Ele pegou a garrafa, abriu e tomou um longo gole. "Não pense que isso muda alguma coisa", ele rosnou. "Eu ainda estou de olho em você." "Eu sei", Amari disse, e deixou o feitor com sua garrafa e seus demônios. A segunda garrafa, ele a levou para o escritório de Valério. O coronel estava lá, debruçado sobre seus livros de contas, uma garrafa de conhaque pela metade ao seu lado. Amari serviu-lhe um copo cheio da cachaça mais forte. "Um presente da Sinhá", ele mentiu, "para celebrar a lealdade de seus homens." Valério riu e virou o copo. Amari continuou a servir, a conversa fiada um disfarce para seu verdadeiro propósito, garantir que os 2 homens que mais o odiavam estivessem embriagados e lentos quando a hora chegasse. A noite estava abafada e sem lua, o céu uma cobertura de veludo preto. O silêncio era quase total, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos. Era a noite perfeita. Amari se moveu como um espectro. Ele foi ao depósito de ferramentas e pegou 3 latas grandes de querosene usado para as lamparinas da casa. Seu primeiro destino foi o armazém principal, o coração financeiro da fazenda, abarrotado com sacas de açúcar e barris de melaço. Ele encharcou as paredes de madeira seca, as vigas, o chão. O cheiro forte do querosene era o perfume da vingança. Em seguida, foi para os estábulos, garantindo que os cavalos estivessem soltos no cercado mais distante. Ele não queria que os animais pagassem o preço. Ele encharcou o anexo de Bastiano, o feitor já roncando em sua cama, vencido pela cachaça.
Por último, ele foi para a casa grande. Silenciosamente, ele trancou a porta do quarto de Valério pelo lado de fora, usando uma chave que roubara da copa. Ele derramou o resto do querosene ao redor do escritório do coronel, sob as portas, nas cortinas pesadas da biblioteca. A casa estava preparada, um animal adormecido, prestes a ser consumido pelo fogo. Ele subiu as escadas uma última vez. Isadora estava esperando por ele em seu quarto, vestida, o rosto uma máscara de terror e expectativa. "Está feito", ela sussurrou. "Quase", ele respondeu. Ele a pegou pelo braço. "Agora, a Sinhá vai pegar suas joias, o que tiver de mais valioso, e vai sair pela porta dos fundos. Vai esperar por mim perto do riacho. Não olhe para trás." "E você?", ela perguntou, os olhos fixos nos dele. "Eu tenho que acender a vela", ele disse, um sorriso frio nos lábios. Ela hesitou, uma última centelha de dúvida em seu olhar, mas o caminho de volta já havia sido queimado. Ela assentiu, pegou uma pequena caixa de veludo e desapareceu pelo corredor. Amari ficou sozinho na casa silenciosa. Ele pegou uma lamparina. Por um instante, ele pensou em tudo o que havia acontecido naqueles cômodos. A dor, a humilhação, o aprendizado, a raiva. Era um mausoléu de sua antiga vida. Ele desceu as escadas, foi até a porta do escritório de Valério e jogou a lamparina acesa contra a madeira encharcada de querosene. A ignição foi instantânea. Um rugido surdo, e as chamas explodiram em uma parede de fogo laranja e amarelo, devorando a madeira com uma fome voraz. O fogo se espalhou com uma velocidade assustadora, correndo pelos rastros de querosene que ele havia deixado. O alarme soou. Primeiro um grito abafado de Valério, percebendo que estava preso. Depois o som do pânico, os gritos se tornando desesperados. Amari não ficou para assistir. Ele correu para fora, o calor infernal em suas costas. Do lado de fora, as chamas já lambiam as paredes da casa grande, subindo em direção ao céu escuro. Ele correu para o anexo de Bastiano e jogou outra lamparina. O fogo engoliu a pequena construção em segundos. Os gritos do feitor se juntaram aos do coronel, uma sinfonia de agonia que era a música mais doce que Amari já ouvira. Mas ele não tinha acabado. Ele correu para a senzala. O fogo já era visível, um farol de destruição que acordava a todos. Pânico e confusão se espalharam. Amari arrombou a porta. "Acordem!" ele gritou, a voz ressoando com uma autoridade que ninguém nunca ouvira dele. "A casa está queimando, o feitor está morto, o senhor está morto, nós estamos livres. Peguem o que puderem e corram para a mata, agora!" Por um momento eles apenas o encararam, atônitos. Foi Dita quem reagiu primeiro. Ela agarrou duas crianças e correu para fora. Seu movimento quebrou o feitiço. O caos se transformou em ação. Em poucos minutos, a senzala estava vazia, um fluxo de sombras humanas correndo em direção à liberdade da floresta. Amari ficou para trás, garantindo que ninguém ficasse. Ele olhou para a fazenda vesperal uma última vez. A casa grande era uma pira funerária, o armazém uma fornalha, o anexo de Bastiano uma brasa. O império de dor e sofrimento estava sendo purificado pelo fogo. Ele se virou e correu, não para o riacho onde Isadora o esperava, mas na direção oposta, seguindo seu povo para o abraço escuro e protetor da mata. Ele nunca olhou para trás. Isadora, com sua caixa de joias inúteis, era um fantasma de um passado que ele acabara de incinerar. Sua liberdade não seria compartilhada com sua carcereira. Anos se passaram. Nas profundezas da floresta, a dezenas de léguas da fazenda vesperal, que agora era apenas uma cicatriz de cinzas na paisagem, uma nova comunidade floresceu. Um quilombo, chamado Alvorada. Ali não havia senhores nem escravos. Havia pessoas. Dita era a matriarca, sua sabedoria guiando a todos. As crianças que fugiram naquela noite agora eram jovens, seus filhos nascendo livres. E Amari era o professor. Ele não era um líder no sentido tradicional. Era quieto, introspectivo, carregando o peso de suas ações como uma sombra permanente.
Ele ensinava as crianças a ler e a escrever, não com os livros de romance de Isadora, mas com as histórias de seus antepassados, histórias de resistência e liberdade. Ele lhes ensinou a ler o mundo como sua mãe o havia ensinado, e a escrever seus próprios destinos, algo que lhe fora negado por tanto tempo. Certa tarde, ele estava sentado sob a sombra de uma grande samaúma, observando as crianças brincarem. Uma menina correu até ele, tropeçou e ralou o joelho. Ela chorou, mais de susto do que de dor. Amari a pegou no colo, limpou o ferimento com cuidado e beijou sua testa. Está tudo bem, ele disse, a voz suave. Cicatrizes são apenas mapas. Elas nos mostram onde estivemos, mas não para onde vamos. A menina parou de chorar, olhou para ele com seus olhos grandes e curiosos e depois voltou a correr. O incidente já esquecido. Amari passou a mão em suas próprias costas, por cima da camisa de algodão. Ele ainda sentia, como membros fantasmas, as marcas da chibata, as marcas dos dedos de Isadora, as marcas de sua própria jornada através do inferno. Eram seu mapa. Elas o lembravam do custo da liberdade, do fogo que precisou acender para que aquela menina pudesse correr livremente sob as árvores. Ele não era um herói, era um sobrevivente. Um homem que fora ao coração das trevas e, em vez de ser consumido por elas, usara seu fogo para iluminar o caminho para fora. A história de Amari é a prova de que a chama da dignidade humana, mesmo sob o peso de correntes, pode se tornar um incêndio que purifica o mundo. Ele nos ensina que, às vezes, para construir um novo futuro, as fundações do passado precisam ser queimadas até o chão. A transformação dele é a prova de que é possível. Inscreva-se para mais histórias que desafiam os limites da alma e comente abaixo qual corrente, visível ou invisível, você vai quebrar hoje para reivindicar sua própria história.